Defeitos em máquina de lavar. Temos aqui o acionador, que a função dele é quando o solenoide puxa, o atuador puxa, ele tem uma posição, tem a molinha, ele puxa, e quando ele retrocede, ele centrifuga ou lava, né? Puxando, centrifuga e soltando ele lava. Então, defeitos que dá nessa peça é o desgaste aqui na cinta que vai na panela do câmbio e defeito na haste plástica por quebra, ou mesmo na mola. Pode ser substituído se o defeito comprometer o funcionamento da peça. Temos aqui o timer, que a função dele é fazer o segmento de todo o processo de lavagem da máquina, né? Defeitos que podem ocorrer nessa peça são aqui dentro na parte elétrica, ou mesmo no motorzinho. O mesmo desgaste e ferrugem pelo uso pode aqui apresentar quebra do botão. Eventualmente, com os desgastes e mau desempenho, pode ser substituído. Temos o capacitor, que a função dele é dar início à movimentação do motor, e podem ocorrer defeitos por curto e eventualmente algumas manutenções, constatamos os fios que fazem a ligação também se rompem e acaba dando pane no sistema. O motor não dá início no processo. Eventualmente, se a peça estiver com curto, deve ser substituída. Temos aqui a válvula de entrada de água, onde o solenoide está aqui dentro, ele atua quando energizado. Se ele estiver deixando de fazer essa função, a água não vai entrar na máquina. Portanto, essa peça deve ser substituída. Pode substituir só os solenoides, não é necessário substituir o conjunto. Mas se tiver algum problema com o conjunto, deve ser substituído tudo. Temos aqui a bomba d'água, que a função dela é escoar da água do tanque. Eventualmente, em algumas manutenção, constatamos entupimento e por pano, meia, clips, moedas, pode ser reparada, mas eventualmente, se ela deixar de apresentar um bom desempenho, deve ser substituída. O atuador, que puxa o solenoide que puxa o atuador, ele tem a função, como o próprio nome diz, de fechar e abrir o sistema, puxar ou retrair de acordo com a energização da peça. Apresentando defeito, deve ser substituído. Temos o motor, a função dele em conjunto com a correia e a polia do câmbio, a função é fazer a centrifugação e agitação. Eventualmente, se o motor apresentar defeitos elétricos, deve ser substituído. Temos aqui o chicote superior, chicote inferior. Eventualmente, em algumas manutenções, constatamos ataque de roedores nos fios. Pode ser reparado ou, se eventualmente os danos forem muito maiores, deve ser substituído. Temos aqui o pressostato e a mangueirinha. A função do pressostato é nivelar a água dentro do tanque. Eventualmente, se apresentar rachadura na mangueira ou se estiver colando as plaquetas e não estiver mais funcionando, deve ser substituído. É o câmbio. Eventualmente, em algumas manutenções, constatamos desgaste aqui no corpo do câmbio, ou mesmo aqui na ferrugem aqui em cima, ou mesmo folga aqui. E tem um rolamento lá dentro também que pode apresentar problema. Eventualmente pode ser reparado e, se não houver condições, se estiver muito enferrujado, pode ser substituído. Temos a placa, que é a função dela, duas funções importantes, é a agitação e centrifugação. Além de outras, várias funções, as principais são essas duas.
Se a placa apresentar defeito, pode ser substituída. Bolinha de apoio do tanque, ela faz a sustentação do tanque para evitar que o tanque fique penso. Em algumas marcas esse apoio é de borracha, mas apresentando defeito, quebra, tem que ser substituído. Temos o bacianador, que faz a função de puxar o braço articulado e retrair. Também a função é centrifugação e agitação. Apresentando defeito na peça, por desgaste, deve ser substituída. Algumas máquinas novas, elas apresentam placas, né? Então aqui temos uma interface de uma máquina, aqui onde tem os botões. Normalmente esses botões aqui acabam danificando devido à umidade e, portanto, deixando de executar as suas atividades por furo aqui no plástico que fica apoiando. Eventualmente, né, ou queima dos LEDs. Eventualmente, nessa situação, deve ser substituído. Placa e interface. Temos a correia, que é a função dela em conjunto com o motor e a polia do câmbio, fazer agitação e centrifugação. Eventualmente, com os desgastes, as correias vão se dilatando ou mesmo rachando e trincando. Portanto, nessas condições deve ser substituído. Encerramos aqui o nosso tutorial.